A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui neste sábado para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu não quero perder tempo porque o assunto que temos a tratar é um pouco prolongado, mas eu prometo a vocês que se você prestar muita atenção, se você orar, tiver discernimento, vai entender claramente aquilo que o texto vai dizer, aquilo que tudo que é verdade vai dizer sobre a palavra aleluia. Mas antes disso, eu quero pedir para você que está vendo pela primeira vez o vídeo do canal, inscreva-se, compartilhe os vídeos e também quero pedir para você que já é inscrito, que compartilhe mesmo, para que pessoas possam entender a verdade que está oculta, porque Jesus é aquele que ele revela tudo aquilo que está oculto. Então, para que verdadeiramente as pessoas não mais estejam cegas pela lupa da teologia, pelos falsos profetas, pelos ministérios, pelos líderes que não querem ensinar a verdade, porque não ensinando a verdade conseguem obter benefícios próprios, amém? E para você também que está vindo a primeira vez, o canal Inspire-se, o nome porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, amém? Bom, como vocês podem perceber, o título deste vídeo devocional é: você tem certeza que aleluia está exaltando a Deus o Pai? Infelizmente, existe algo muito terrível hoje dentro dos templos, nos ministérios e na boca dos falsos profetas. Muitas palavras são gritadas, são louvadas, ditas dentro da igreja, sem que haja um estudo profundo do que significa. E muitas vezes a teologia e esses homens acabam burlando a verdade da palavra. A verdade, o significado das palavras. Porque se você acha que quando você está dentro do templo dizendo aleluia, você está exaltando Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, você está muito enganado, amém? E eu quero ler aqui com você, e depois eu vou deixar também a fonte, de tudo o que está escrito aqui, para você ver que não é o meu contexto, mas é tudo através do que é a verdade, amém? Então vamos lá. Eu escrevi tudo porque é um pouco complexo, então eu vou ler para vocês. Vamos lá. Não se engane, a palavra aleluia não tem nada a ver com louvar a Deus, mas sim um Deus da antiguidade. E por que eu estou falando isso? Porque no contexto geral existe um erro muito grande quando hoje nós vemos líderes, pastores, apóstolos, seja lá um monte de nome que se autoproclamam, pregando a antiga aliança. A antiga aliança, gente, foi pregada para o judeu. Jesus, quando ele veio, ele cumpriu a lei até a sua morte. E quando ele morre, ele ainda diz: está consumado. A lei foi consumada. A partir da morte de Jesus e da ressurreição, nós vivemos a graça, que não faz parte. E em vários textos da Bíblia, Jesus ou os apóstolos, principalmente Paulo, deixam bem claro que a lei, os mandamentos em tábuas de pedra foram abolidos. Mas isso é outro assunto que eu já falei várias vezes aqui, mas as pessoas não querem entender. Acham que de repente eu estou na heresia, que o que eu estou falando está errado, porque escutam sempre, viveram escutando a mesma coisa e não procuram o Espírito Santo para buscar discernimento. Então vamos lá. O significado da palavra aleluia está assim, ó. Louvem Deus Javé. Marque bem esse nome, Javé. Ou adorem Deus Javé. É um termo de origem hebraica. Bom, já começou, tá vendo? Hebraica, que faz parte de onde? De Israel, do judeu. Aleluia, formado pela junção de alelu, que significa louvar, mas iá, que significa Deus Javé. Portanto, aleluia é um elogio ao Deus Javé. Olha só. Aí a gente já começa aqui, Javé. Vou explicar depois quem é Javé. Elogio ao Deus Javé. Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, aquele que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não é vaidoso. Então, para ele, elogio não significa nada.
O elogio para Deus, o Pai, não significa nada. E aqui está bem claro, um elogio ao Deus. Tanto que você pode ver que todas as fontes, quando fala de Deus Javé, o Deus está escrito em letra minúscula. Porque todos os dicionários, todas as fontes, colocam qualquer tipo de Deus com letras minúsculas. E quando se fala de Deus, o Pai de Jesus Cristo, aí sim é colocado o Deus com D maiúsculo, porque é Deus o Pai. E Deus ou deusas com letra minúscula é porque é um Deus qualquer, com vários deuses que existem. Então vamos lá. Mas a teologia colocou o significado de Javé. Se você entrar em vários dicionários aí pela internet, digitais, você vai ver que a teologia está lá. Javé. Aí tem lá, pela teologia, Jeová. Jeová, gente, eu expliquei anteriormente também, Jeová não é Deus o Pai, também é um Deus que se colocava sobre os outros deuses, ele achava que ele era o líder de todos os deuses. Por isso que depois eu vou fazer até um vídeo explicando sobre essa testemunha de Jeová, e vocês vão entender. E o tal Jeová não é Deus o Pai, amém? Mas é um Deus entre outros deuses. E ainda existe hoje a falta de discernimento do povo que está na igreja, porque continuam colocando o nome Jeová, Jeová, como se fosse Deus o Pai. E não é. Muita atenção, gente. É preciso buscar o conhecimento. É preciso pedir para o Espírito Santo o conhecimento, o discernimento, a abertura da visão, dos ouvidos, para você ouvir e ver a verdade. Dando sequência. Agora, vamos falar então sobre Javé. Tá? Também anotei porque é um texto longo, depois eu vou falar para vocês a fonte. Vou deixar tudo aí bem descrito. Javé, quem é o Deus Javé? Javé em hebraico. Javé, eu não sei ler em hebraico, tá? Foi o Deus nacional dos reinos da idade do ferro de Israel, Samaria e Judá no Levante. Olha só. Então Javé é um Deus nacional. Nacional quer dizer daquela terra. De Israel, entre parênteses Samaria, e Judá na época do Levante. Então presta atenção. Suas origens exatas são contestadas, apesar de remontarem à idade do ferro primitiva e até a idade do bronze tardia. Seu nome pode ter começado como em um epíteto de El, o principal deus, olha só, Deus em minúsculo, do panteão cananeu da idade do bronze, mas as suas mais antigas menções plausíveis de Yahvé, o Yahvé lá de Israel, de Jerusalém. Então olha só, foi um Deus de Israel, um Deus criado em Israel, um Deus de uma época de Israel. Aí vamos lá. Mas as mais antigas menções plausíveis de Yahvé estão em textos egípcios que se referem a um nome local de sonoridade semelhante associado aos nômades Chassu do sul da Transjordânia. Olha só. Então Javé, né, Yahvé, que os judeus usam para Yahvé de Javé, remonta também lá da época dos egípcios, tá? Em relação a uma tribo nômade do sul da Transjordânia. Olha só, na mais antiga literatura bíblica, Javé é um típico guerreiro divino do Oriente Médio que lidera o exército celestial contra os inimigos de Israel. Gente, olha só. Guerreiro divino do Oriente Médio, que lidera o exército celestial contra os inimigos de Israel. Olha só. Então vamos lá. Israel, gente, não é terra santa. Gente, o judeu, que hoje é muito exaltado em várias igrejas de forma errônea, o judeu é aquele que não acredita em Jesus Cristo até hoje, que não aceita Jesus Cristo como o Messias. E foi o povo que matou Jesus, como está lá em Tessalonicenses.
Então é muito difícil, porque olha só, então, contra os inimigos de Israel, contra os inimigos de uma só nação. Deus, o Pai, ele ama o mundo. E lá na Antiga Aliança a gente vê que o Deus, Jeová, ele vivia em pró apenas daqueles que o exaltavam e também da nação de Israel. Amém? Ele mais tarde se tornou o principal Deus, mais uma vez, letra minúscula, do reino de Israel. Mais uma vez, ó, um Deus do reino de Israel e não do mundo inteiro. E com o tempo, a corte real e o templo promoveram Javé como Deus de todo o cosmos, possuindo todas as qualidades positivas anteriormente atribuídas aos outros deuses e deusas. Gente, olha só. Então, quer dizer, promoveram o templo e a corte real, o homem, o judeu, a corte real e o templo. Quem? Os sacerdotes judeus. Elegeram, promoveram Javé, olha só, um Deus que precisa de uma promoção humana. Promoveram Javé como Deus de todo o cosmos, possuindo todas as qualidades positivas anteriormente atribuídas a outros deuses e deusas. Gente, é muito maligno isso. Então você está falando aleluia, né, no templo, aí no seu templo. Eu não falo igreja porque igreja somos nós. E você está exaltando um outro Deus que não é Deus o Pai. Isso é maligno para a sua própria vida espiritual. Você está exaltando um Deus que é o Deus lá de Israel e não é Deus o Pai. Um guerreiro do Oriente Médio. No final do exílio babilônico, século 6 a.C., a própria existência de deuses estrangeiros, olha só, de deuses estrangeiros foi negada. E Javé passou a ser proclamado como o Criador do universo e o verdadeiro Deus, mais uma vez letra minúscula, de todo mundo. Então quer dizer, Israel negou todos os outros deuses existentes, negou todos eles, deuses e deusas, e falou assim, não, Javé é o proclamado Criador do universo e o verdadeiro Deus, em letra minúscula, de todo o mundo. E olha só, os registros da questão de Javé estão até na próprios sites especializados de Israel mesmo e também no Wikipédia. Tanto que eu vou deixar para vocês no Wikipédia sobre a questão de Javé. Está lá no Wikipédia. E também, se você quiser, tem outras fontes seguras do próprio governo de Israel que falam de Javé. Então, gente, para não prolongar aqui, eu quero dizer para você, para de falar aleluia. Para de ficar aleluia, aleluia, porque você não está exaltando Deus o Pai. Você está exaltando um outro Deus, Javé, que Jeová, né? Jeová e Javé é a mesma coisa e está tudo errado. Se você tem ainda essa cultura de achar que Jeová é Deus, está errado. Se você ainda está nessa cultura de ficar aleluia, os líderes, aleluia, igreja, aleluia, a igreja, o maná, e não sei o que, gente, está tudo errado. Vocês estão trazendo maldição para a sua própria vida. Eu até comentei com a minha esposa que eu fico abismado de como o povo que se diz ao redor e conhecedor de Jesus Cristo, os teólogos, os pastores, os apóstolos, os bispos, sacerdotes e toda a maldição de cargos que é criada por eles próprios, conseguem ainda manter tanta mentira e o povo continuar cego, entendendo uma coisa que não tem nada a ver. Amém? Então eu quero agradecer a todos, pedir para que vocês busquem, gente, conhecimento. Vocês estão exaltando um Deus que não é Deus o Pai. Não é o Deus Pai de Jesus Cristo. Amém? Ainda há tempo de se arrepender e focar verdadeiramente em Deus o Pai, em Jesus Cristo. Porque a mensagem da cruz é que nos deu graça, liberdade e amor. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. E mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo e busque o conhecimento daquilo que está aqui. E eu vou deixar na descrição do vídeo onde foi achado essa descrição. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. Um ótimo final de semana e até terça-feira no próximo vídeo. Abraço.